Aos 25 anos, Clary Miller era o problema dela. A família queria resolver. Não com amor, não com paciência, com uma assinatura em um contrato de casamento. A mãe dela lhe contou. Ela deveria ser grata a um viúvo. Mesmo com uma criança, ainda estava disposta a levar. Ela. O pai dela nem sequer levantou os olhos. A televisão. Eles tinham encontrado um homem chamado Lucas Harper, um estranho quieto que precisava de uma esposa da mesma forma que você precisaria de uma segundo par de mãos em uma fazenda. Claro, entrei naquele casamento esperando outra gaiola. Ela estava enganada. Clary Miller passou a maior parte da sua vida a aprender a ocupar menos espaço. Em a pequena casa na rua Dawson onde ela cresceu, as regras nunca existiram. Está escrito, mas sempre aplicado. Não. Coma demais. Não fale muito alto. Não peça coisas que você não conquistou. Ela, mãe, Patrícia, administrava a casa como uma mulher que engoliu a própria tantas decepções que eles tiveram transformado em pedra dentro do seu peito. Seu pai, Gerald, trabalhava em um frigorífico. Plantava 6 dias por semana e voltava para casa com cheiro de água sanitária e exaustão. Nunca levantou a mão, mas ele também não levantou a voz em defesa dela. Clary era a caçula de 3 irmãos. O irmão mais velho, Danny, casou-se aos 22 anos. E mudou-se para outro estado. Sua irmã Rebecca ficou noiva aos 20 anos e agora mora em um apartamento duplex com o marido. E 2 filhos. Quando Clary completou 25 anos sem sequer um namorado, ela havia se tornado a ferida aberta da família. Uma coisa que eles não conseguiam explicar para parentes no dia de ação de graças, o solto fio que dava ao tecido toda a aparência inacabado. Patrícia lembraria disso pelo menos uma vez por semana. Às vezes, com palavras, às vezes com um olhar que disse mais do que qualquer frase poderia. Clary trabalhava em uma lavanderia a 6 quarteirões de distância de casa. Ela dobrou os de outras pessoas. Roupas por $9,50 a hora, 5 dias por semana, e entregou a maior parte do seu salário para sua mãe todas as sextas-feiras. Patrícia ligava. Está contribuindo para as despesas da família. Mas Clary sabia a verdade. Era aluguel por estar vivo, um preço a se pagar por ainda existir. Problema de outra pessoa. Ela tinha tentado uma vez para economizar um pouco, enfiar notas de $20 em uma meia na parte inferior de sua gaveta. Mas Patrícia a encontrou dentro dela. Uma semana. Naquela noite, sua mãe sentou-se à mesa da cozinha e disse a ela que escondendo o dinheiro das pessoas que o arrecadaram. Fazer isso era o mesmo que roubar deles. Clary não discutiu. Ela havia parado. Discutindo há muito tempo atrás. O nome Lucas Harper surgiu pela primeira vez em um domingo. Tarde de março. Clary estava lavando pratos quando Patrícia entrou no cozinha segurando o telefone como se fosse um prova. Ela disse que uma mulher na igreja, Dona Price, havia mencionado que o sobrinho dela estava procurando uma esposa. Tinha pouco mais de 30 anos e viveu cerca de 2 anos. Horas ao norte, tinha um emprego estável em construção, e vinha criando seu filho sozinha desde que sua esposa faleceu 3 anos atrás. Patrícia entregou tudo isso no mesmo tom que ela usou quando comparar preços no supermercado. Calma, objetiva, já decidida. Clary fechou a torneira e a secou. Mãos no pano de prato sem dizer qualquer coisa. Ela conhecia a conversa. Não foi bem uma conversa. Foi uma notificação. Patrícia continuou explicando que Dona tinha mostrado a ela uma foto e Lucas parecia um homem decente. Ele não vai esperar para sempre. Disse Patrícia, inclinando-se. Contra o contra-ataque. E nenhum dos dois pode você. Você tem 25 anos, Clary. Rebecca teve 2. Crianças da sua idade. Clary dobre o pano de prato em um quadrado e coloque-o sobre o balcão. Ela perguntou o que aconteceria. E se ela dissesse não? Patrícia olhou para ela. Como se a própria pergunta fosse um insulto. Então você continua dobrando a roupa até. Você tem 40 anos, disse ela.
E você faz isso sob o meu teto, comendo minha comida com nada para mostrar da sua vida. Gerald disse ainda menos quando Patrícia o trouxe. Naquela noite, durante o jantar, ele mastigou seu comida, acenou lentamente com a cabeça uma vez e disse, parece razoável. Essa foi a versão completa. Extensão de seu envolvimento. Clary olhou para ele do outro lado da mesa e sentiu algo que não esperava. Não raiva, não tristeza, mas uma sensação de entorpecimento. Reconhecimento. Ela nunca tinha sido filha dele de forma alguma. Sentido significativo. Ela sempre fora uma hóspede temporário que havia ultrapassado o período de estadia. Ao longo das próximas 2 semanas, o acordo Clary avançou com ímpeto. Não conseguia controlar. Dona Price criou uma chamada telefônica entre Clary e Lucas. Durou 11 minutos. Sua voz era baixa, firme, não cruel. Ele disse a ela que trabalhava muitas horas e que sua filha Emma tinha 6 anos. Ele não perguntou Clary o que ela gostava de fazer ou o que ela. Os sonhos eram. Ele perguntou se ela estava confortável com o acordo e se ela tinha alguma condição. Clary disse que sim. Não. Lucas disse que se certificaria de que ela tinha seu próprio espaço na casa. Isso era a coisa mais próxima do calor no conversa inteira. Clary encontrou Lucas pessoalmente apenas uma vez. Antes do casamento, em uma lanchonete no meio do caminho entre suas cidades. Ele chegou 5 minutos antes e já estava sentado em uma cabine quando ela entrou. Ele era alto, de ombros largos, com cabelo escuro, cortado baixinhas e com mãos que pareciam que tinha construído coisas e destruído coisas em medida igual. Ele se levantou quando ela aproximou-se, o que a surpreendeu. Nenhum homem na família dela, alguém jamais havia se levantado quando uma mulher entrou na sala. Eles se sentaram um de frente para o outro. Um do outro e pediram café. Lucas não tentou se vender. Ele disse-lhe claramente que seu primeiro casamento tinha sido bom e que perder a esposa Sarah quase o destruiu. Ele disse. Ele não estava em busca de romance. Ele precisava de algo. Alguém estável em casa, alguém que poderia estar presente para Emma. Ele disse que jamais a desrespeitaria e ele esperava o mesmo em troca. Clary a ouviu e assentiu com a cabeça. Ela o estudou. Confrontar qualquer sinal de crueldade ou desonestidade e não encontrou nenhuma das duas. O que ela, em vez disso, encontraram algo que parecia como fadiga. Não física, mas do tipo que vem de carregar tudo sozinho por muito tempo. No caminho para casa, Clary olhou pela janela do passageiro. Enquanto isso, Patrícia falava sobre a sorte que tinha. Ela estava. Ele tem uma casa. Ele tem um emprego. Ele não é um bêbado. Patrícia listou como embora a ausência de desastre fosse a mesma coisa que a presença da felicidade. Clary não respondeu. Ela estava pensando sobre o jeito como Lucas a olhou. Não com desejo, não com expectativa, mas com algo que lembrava silêncio e renúncia. Ele estava se acomodando, e ele e ela sabia disso. Ela também. O casamento aconteceu numa manhã de terça-feira no Tribunal do Condado. Clary usava um vestido branco. Blusa e saia cinza que ela havia comprado em um brechó por $12. Patrícia e Gerald veio, mas não ficou para o almoço. Depois, Dani enviou uma mensagem de texto que dizia, parabéns. Rebecca nem ligou. Lucas usava uma camisa azul marinho de botões e segurou a porta aberta para Clary quando ele saiu do tribunal. A filha Emma estava hospedada com Dona por naquele dia. Não havia flores, não. Música, nenhuma fotografia que vale a pena emoldurar. Clary assinou o documento de casamento. Certificado e não senti nada. Nem alegria, não é tristeza, apenas o ato mecânico de passando de uma vida para outra. Lucas levou-os para o norte em sua caminhonete. Clary manteve a bolsa no colo, uma mala contendo tudo que ela possuído, algumas mudas de roupa, uma escova de dentes, um romance de bolso que ela tinha leu 3 vezes, e os $52 que ela tinha conseguiu se esconder da mãe no forro da bolsa. Era só isso. 25 anos de viver e tudo se encaixava em uma bolsa que pesava menos que uma criança.
A casa era uma modesta construção de 2 andares em uma rua tranquila. Estrada ladeada por carvalhos. Tinha um varanda frontal com um balanço de madeira e um quintal que precisa ser cortado. Lucas carregou a bolsa dela para dentro e mostrou-lhe o caminho. Um quarto no 2º andar, o quarto dela separado do dele. A cama estava feita. Havia uma pequena cômoda, uma janela que de frente para o quintal, e um armário que estava vazio, exceto por alguns cabides. Lucas disse a ela que o banheiro ficava lá embaixo. Corredor e que ela poderia usar a cozinha sempre que ela quisesse. Então ele voltou. Lá embaixo, Clara ouviu até a porta se fechou atrás dele. Ela se sentou no beira da cama e olhou ao redor. O quarto era limpo, simples e silencioso. Ninguém estava gritando. Ninguém estava lembrando. Ela tinha que pagar o que devia. Ninguém lhe dizia nada. Ela foi uma decepção. Pela primeira vez em anos, o silêncio ao redor dela, as coisas não pareciam um castigo. Mas Clary sabia que não devia confiar nisso. Ela havia aprendido há muito tempo que até mesmo os cômodos mais silenciosos podem se tornar armadilhas. Ela colocou a bolsa no chão e dobrou-a com as mãos no colo, e esperou pelo que ela não sabia. Ela só sabia que tinha trocado uma forma de cativeiro por outra. E a única questão agora era quanto tempo levaria para as paredes aproximar-se. As primeiras semanas dentro de Lucas, a casa de Harper se movia em um ritmo. Clary não reconheceu. Ela acordou cedo. Fora de o hábito era fazer café e sentar na cozinha. Mesmo ouvindo a casa se acalmar ao redor dela. Lucas saiu para o trabalho antes das 7. Na maioria das manhãs, suas botas pesadas sobre os degraus da varanda, sua caminhonete saindo de entrada de carro sob a luz cinzenta. Emma foi para a escola em um ônibus que parava em no fim da linha. Às 8 horas, Clara estava sozinha numa casa que não era dela, cercado por móveis que não pertencem a ninguém, fotografias de outra pessoa, alguém à vida de outra pessoa. Ela limpou porque ela não sabia mais o que fazer. Ela limpou balcões que já estavam limpos, varridos pisos que não precisavam ser varridos, e roupa dobrada com cheiro de homem ela mal sabia, e uma criança que não tinha ainda assim decidiu se deveria confiar nela. Emma era cauteloso com Clary de uma forma que parecia familiar. A garota não se escondeu nem chorar, mas ela observava das portas, do topo da escada, do outro lado da mesa de jantar. Ela respondeu às perguntas com o mínimo de palavras possível, e nunca se ofereceu para conversar. Clara entendia esse tipo de silêncio. Era o silêncio de uma criança medindo perigo em uma sala antes de entrar. Clara não insistiu. Ela fez o de Emma. Almoços pela manhã, deixados no balcão em um saco de papel pardo, e deu um passo para o lado. Ela concluiu que, se a confiança fosse para aconteceria com a garota. A agenda, não dela. Lucas e Clara existiam na mesma casa, da mesma forma que duas pessoas desconhecidas podem compartilhar a mesma sala de espera. Educado, cuidadoso, nunca perto o suficiente de tocou acidentalmente. Ele perguntou a ela todas as vezes. À noite, se ela precisasse de alguma coisa, e todas as noites ela dizia não. Ele nunca entrou no quarto dela sem bater. Nunca comentou sobre o que ela comia, o que ela vestia roupas ou como passava o dia. A princípio, Clary pensou que fosse indiferença. Que ela era tão insignificante para ele que ele simplesmente não se importava. Mas depois de 2 semanas depois, ela começou a notar algo que não esperava. Lucas não estava ignorando. Ele estava lhe dando espaço. Limpa a garganta, havia uma diferença. E Clary demorou muito para entender isso porque ninguém nunca já havia lhe dado quarto antes. Uma noite na 3ª semana, Clary estava sentada no varanda da frente quando Lucas chegou tarde em casa. Ele sentou-se no balanço de madeira ao lado de ela, ainda em seu armário de trabalho, poeira sobre ele, braços e através do queixo. Ele não disse nada. Qualquer coisa por um tempo. Então ele lhe disse que ele havia aberto uma conta bancária em nome dela. Nome e colocar $300. Clary olhou fixamente para ele. Ela perguntou por quê. Lucas disse que ela morava aqui agora e ela deveria ter o dinheiro dela, era dela e de ninguém mais.
De outra pessoa. Ele disse a ela que o cartão de débito era em cima da bancada da cozinha. Então ele se levantou e entrou para tomar banho. Clary ficou na varanda olhando para a fileira de carvalhos e sentia algo se abrir dentro do peito dela que ela não tinha um nome para ainda. Ela começou pequena. Ela comprou para si um par de sapatos que serviam corretamente. As antigas dela tinham uma fenda ao longo, a única que ela vinha ignorando por meses. Ela comprou para Emma um conjunto de cores lápis depois de perceber que a menina gostava de ela desenha no verso de recibos antigos. Não pediu permissão a Lucas, e ele não pediu explicações. Quando ela coloque os lápis na mesa de Emma. À tarde, a menina os pegou. Olhou para Clary e disse, estes são do tipo bom. Foi o mais longo Emma havia falado com ela. Clary acenou com a cabeça e saiu da sala antes que a garota sentiu os olhos marejarem. Semanas virou um mês, depois 2. Clary conseguiu um emprego de meio período em uma loja de artigos para jardinagem. Loja. A 10 minutos de casa. Lucas a levou de carro no primeiro dia dela e contou-lhe tudo. Para ligar caso ela precisasse de uma carona para casa. Ele não lhe disse para entregar a dela salário. Ele não lhe disse que o emprego era inútil. Ele não lhe disse nada. Nada além de que o jantar estaria pronto. Às 6h30, se ela estivesse com fome. Clary trabalhava. O caixa 3 dias por semana. E parou pela primeira vez na vida, o dinheiro ganho ficou no bolso dela. Era uma coisa pequena, mas coisas pequenas importam. Para pessoas que nunca tiveram permissão para eles têm. A mudança na casa foi gradual, quase invisível. Emma começou sentando-se mais perto de Clary no sofá durante o horário da televisão. Lucas começou a perguntar a Clary sua opinião sobre as coisas. O que? Cor para repintar a cerca dos fundos, se Emma deveria praticar futebol ou natação. Outono, quais mantimentos eles precisavam para a semana. Eram perguntas comuns, as tipo que as famílias perguntavam umas às outras todos os dias sem pensar. Mas para Clary, cada uma parecia uma porta sendo destrancado. Ela estava sendo consultada. Ela estava sendo incluída. Ela estava sendo tratado como alguém cuja resposta importava. Uma noite, depois que Emma tinha ido embora para ir para a cama, Clary e Lucas sentaram-se na cozinha durante o café. Clary disse a ele que nunca lhe tinham perguntado o que ela pensava sobre qualquer coisa anterior, não por ela paz, não por ninguém. Ela disse isso claramente sem autopiedade, do jeito alguém poderia informar a previsão do tempo. Lucas ele pousou a caneca e olhou para ela. Disse, não é assim que funciona aqui. Não deu mais detalhes. Não precisava. Clary olhou para o homem sentado à sua frente dela e percebeu que aquele silêncio, homem cansado e emocionalmente reservado havia dado ela teve mais dignidade em 2 meses do que ela sua própria família havia dado em 25 anos. Mas o passado tinha um jeito de chegar pelas portas que Clary pensou ter fechado. Patrícia ligou num sábado manhã no final de junho. Clary não tinha conversou com a mãe dela desde o casamento, e o som da sua voz enviou um arrepio familiar percorreu o corpo de Clary. Patrícia não perguntou como ela estava. Ela perguntou se Lucas estava cuidando dela. Certo, o que na verdade significava que ela queria não sei se Clary tinha alguma queixa sobre qualquer coisa que possa confirmar isso o acordo tinha sido um erro. Quando Clary disse que estava tudo bem, Patrícia. O tom dela mudou. Ela disse que Dani estava tendo problemas financeiros e que a família ela precisava de ajuda. Perguntou quanto custava. Clary estava se saindo bem em seu novo emprego. Sentia a velha máquina começar a render. Dentro dela, a culpa, a obrigação, a coleira invisível que a mantinha presa por anos. Ela contou para a mãe. Ela pensaria a respeito e desligaria. As ligações se tornaram mais frequentes depois disso. Patrícia ligava uma vez por semana, então 2 vezes. Ela disse a Clary que Gerald estava de volta. Estava piorando e as contas médicas estavam se acumulando.
Ela disse que Rebecca, o marido, tinha perdido horas de trabalho. Todos a ligação transmitia a mesma mensagem não verbal. Você nos deve. Você nos abandonou. O mínimo que você pode fazer é nos retribuir. Só posso enviar dinheiro. Clary não contou Lucas sobre as ligações no início. Ela não queria que ele visse de onde ela viera. Não queria que ele medisse a distância entre a mulher que ela era tentando se tornar e a família que tinha. Nunca deixe que ela se torne nada. Mas Patrícia exagerou. Ela ligou para um tarde enquanto Clary estava no jardim loja e disse a ela que as pessoas em seus negreja estavam falando, dizendo que Clary tinha casou-se com alguém de classe alta e foi esquecida de onde veio. Ela disse que Gerald tinha vergonha de ele e mostrou a cara no culto de domingo. Ela disse que Clary era egoísta, que ela sempre foi egoísta, e essa é a única coisa em que ela sempre fora boa era atendendo. Clary estava atrás do caixa. Ela pressionou o telefone contra a orelha e sentiu o chão se inclinou sob seus pés. As palavras não eram novidade. Ela já as tinha ouvido toda a vida. Mas agora elas são diferentes. Porque agora ela tinha algo que ela era com medo de perder. Naquela noite, Clary sentou-se à mesa da cozinha e ficou olhando fixamente para a parede. Lucas percebeu. Ele sentou-se do outro lado dela e perguntou o que havia de errado. Clary ela contou a ele sobre as ligações. Ela contou a ele o que a mãe dela disse, o que a mãe dela disse queria. Ela disse a ele que parte dela ela ainda sentia que lhes devia algo, mesmo sabendo que não era verdade. Lucas escutou sem interromper. Quando ela terminou, ele disse uma coisa. Você não deve sua vida a ninguém, Clary. Ela olhou para ele e quis acreditar. Mas 25 anos de condicionamento não dissolverem uma frase, não importa como é verdade. A verdadeira fratura ocorreu em agosto. Patrícia e Gerald chegaram de carro em um domingo sem aviso prévio. Clary abriu a porta da frente e os encontraram parados na varanda. Gerald apoiado em uma bengala. Patrícia segurando uma caçarola como foi uma oferta de paz. Eles vieram. Lá dentro, olhou em volta da casa, e Patrícia fez comentários sobre os móveis. A vizinhança, o fato que não havia fotos de família de Clary em qualquer lugar nas paredes. Era sutil, como sempre foi, nunca cruel de forma direta, preciso o suficiente para coletar sangue sem deixar marcas visíveis. Gerald quase não disse nada. Ele sentou-se na sala de estar e olhou ao redor. Como um homem calculando quais eram as coisas-valor. Lucas voltou para casa depois de uma viagem para comprar suprimentos. Para encontrá-los todos na cozinha. Ele apertou a mão de Gerald e ofereceu Patrícia café. Ele era educado, constante, do jeito ele sempre foi assim, mas Clary conseguia vê-la. Pais o medindo da mesma forma que tinham ela mediu tudo durante toda a sua vida, não por caráter, mas por utilidade. Patrícia puxou Clary para um canto perto do corredor e disse baixinho que Lucas parecia bem. O suficiente, mas que Clary não deveria ficar muito confortável. Homens como ele não ficam pacientes para sempre. Patrícia disse, você iria é melhor garantir que você seja útil. Clary sentiu as palavras atingirem-na como um soco. Estômago, não porque fossem duros, mas como eram as mesmas palavras, ela vinha dizendo isso para si mesma todos os dias desde ela se mudou para lá. Depois que seus pais foram embora, Clary estava na cozinha lavando caçarola e não conseguiu impedi-la mãos trêmulas. Ela se sentia dilacerada. A nova vida que ela estava construindo ia uma vida antiga que não soltava suas garras. Ela tinha medo de se tornar a mulher que mãe descreveu inútil, temporário alguém que eventualmente seria descartada. E ela tinha medo de que se ela continuava deixando sua família entrar, eles envenenaria tudo de bom que ela tinha. Começou a crescer. 2 semanas depois do durante a visita, Clary ouviu algo que mudou tudo. Ela tinha voltado para casa. Saí cedo do trabalho e entrei no casa pela porta dos fundos. Lucas estava ao telefone na sala de estar. Quarto. Ela ouviu a voz dele baixa e monótona. Conversando com alguém que ela supôs ser dona. Claire não tinha intenção de ouvir,
mas ela parou ao ouvir o próprio nome. Lucas estava dizendo, ela está bem. Ela está se adaptando. As coisas estão dando certo. Do jeito que planejamos. Do jeito que planejamos. Clary estava parada no corredor com as chaves na mão. Em sua mão e sentiu o ar sair dela pulmões. Ela reproduziu as palavras em sua mente. Cabeça, virando-os repetidamente, o do jeito que planejamos. Parecia uma transação. Parecia um relatório. Parecia um homem confirmando que um negócio estava a decorrer conforme o previsto. Tudo o que ela construiu nos últimos 5 meses desmoronaram naquele único frase. A conta bancária, o espaço, o respeito. Talvez nada disso fosse real. Talvez Lucas estivesse apenas gerenciando a situação para ela. Maneira como um responsável gerencia um projeto. Eficiente, organizado, nada pessoal. Clary subiu para o seu quarto e fechou a porta. Ela sentou-se na cama e olhou para a mochila ainda em pé no canto do armário, o mesmo bolsa que ela havia trazido em seu primeiro dia. Ela não tinha desempacotado tudo. Uma parte dela sempre soube que esse momento aconteceria. Viria. Nos próximos dias, Clary recuou. Ela parou de se sentar na varanda à noite. Ela parou de se juntar a Lucas e Emma por jantar. Ela deu respostas curtas para Emma. Perguntas e evitou contato visual com Lucas. Ela sentiu-se encolher para dentro, tornando-se a pessoa que ela tinha sido em seu casa dos pais, pequena, invisível, preparando-se para o impacto. Lucas percebeu. Ele perguntou-lhe 2 vezes se havia algo errado, e nas 2 vezes ela disse que estava apenas cansado. Ele não pressionou, e seu contenção, que ela certa vez encontrara respeitoso, agora sentia como prova de que ele não se importou o suficiente para insistir. Na noite de quinta-feira, enquanto Lucas estava colocando Emma foi para a cama, Clary arrumou sua mochila. Bolsa. Ela dobrou suas roupas cuidadosamente, colocou o cartão de débito na cômoda, e fechou o zíper da bolsa. Ela tinha $412. Economizei o suficiente para uma passagem de ônibus e algumas coisas. Noites em um motel. Ela não sabia onde ela iria. Ela só sabia que não podia ficar em outra casa onde ela era uma solução para o problema de outra pessoa. Ela tinha sido um fardo para seus pais. Ela iria não se trata de um projeto beneficente de Lucas Harper. Ela colocou a bolsa perto da porta e sentou-se na beira da cama, esperando por manhã. Clary acordou antes do amanhecer. Sexta-feira de manhã. A casa ainda estava escuro. Ela conseguia ouvir os carvalhos movendo os galhos do lado de fora da janela dela, roçando na lateral da casa como dedos batendo para chamar a atenção dela. A mala de viagem estava perto da porta onde ela tinha deixei lá na noite anterior, bem embalado, fechado com zíper. O cartão de débito estava sobre o cômoda, captando uma fina faixa de luz do corredor. Ela havia ensaiado isso na cabeça dela a noite toda. Levantar, caminhar no andar de baixo, saia pela porta da frente. Antes que Lucas e Emma acordassem. Não. Confronto, sem explicação, apenas ausência. Era a única coisa que ela tinha. Ela já tinha sido boa em alguma coisa. Ela estava na metade do caminho. Ela estava nas escadas quando ouviu a voz de Emma. A menina estava sentada no degrau de baixo, de pijama, segurando o bichinho de pelúcia coelho com quem ela ainda dormia, olhando para cima em Clary com uma expressão que não pertence ao rosto de uma criança de 6 anos. Era a expressão de alguém que tinha visto isso antes. Emma olhou para a mochila em o ombro de Clary, depois de volta ao ombro de Clary. E disse, você vai embora como eu. O que a mãe fez? As palavras atingiram Clary com muita força. Ela teve que se agarrar ao corrimão para se manter firme. De pé. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Emma não chorou. Ela fiquei sentada ali naquele degrau de baixo, pequeno e ainda aguardando a resposta, da mesma forma que uma criança espera a tempestade passar. Sabendo que vai doer, sem saber quanto. Clary colocou a sacola no chão. Ela deu um passo e ajoelhou-se em frente a Emma.
Disse a garota que não ia embora assim a mãe dela fez isso. Ela disse que só precisava de descobrir algumas coisas. Mas mesmo quando as palavras saíram de sua boca, ela sabia que eram oco. O mesmo tipo de vazio tranquilizar os adultos dão às crianças quando eles não têm coragem de contar para a verdade. Emma olhou para ela por um longo tempo. Naquele instante, então se levantou e voltou em direção ao quarto dela sem dizer nada outra palavra. Clary permaneceu nas escadas, ajoelhado, olhando fixamente para o lugar onde a menina estava sentada. Ela sentiu algo mudar dentro dela, algo que era mais pesado que a culpa, mais pesado que o medo. Ela percebeu que sair desta casa não seria apenas sobre ela. Seria deixar uma marca em uma criança que já estava marcada o suficiente. Lucas a encontrou. Ele chegou lá 10 minutos depois. Ele veio. Lá embaixo, de camiseta e jeans, viu a mochila estava no degrau e parou. Ele não levantou a voz. Ele não bloqueia a porta. Ele olhou para a bolsa. Então em Clary, e seu rosto mudou de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Não raiva, não frustração, mas algo bruto e desprotegido, como um homem observando o último muro que ele havia construído desabou. Ele sentou-se no degrau em frente a ela e ele colocou as mãos nos joelhos. Ele perguntou a ela: o que aconteceu? Clary contou para ele. Ela contou. Ela tinha falado com ele sobre a ligação telefônica. Ela tinha ouvido as palavras que se repetiram em ela está com a cabeça a mil por dias. Está resolvendo o problema. Como planejamos. Ela disse que entendia. Agora, qual era a solução prática que ela havia encontrado? Um corpo quente numa casa que precisava de um caixa marcado em uma lista de coisas que tornou a vida mais fácil. Ela disse isso sem amargura, quase clínica, do jeito alguém descreve uma lesão após a dor ficou insensível. Ela disse que não. A culpa é dele. Ela simplesmente não conseguia ficar em um lugar onde a presença dela era uma conveniência em vez de escolha. Lucas permaneceu imóvel enquanto ela falava. Quando ela terminou, ele esfregou o rosto. Com ambas as mãos exalou de uma forma e isso pareceu esvaziá-lo. Ele lhe disse. Qual era, de fato, o assunto da ligação telefônica? Donna estava lhe perguntando se o acordo estava funcionando, não o casamento, mas e a logística. Clary estava se adaptando, independentemente da casa. Ele se sentia estável por Emma, independentemente de precisar ou não. Qualquer coisa. Lucas disse que havia respondido à pergunta de Donna. Questiona a maneira como ele respondeu a tudo resumindo, praticamente sem palavras. Isso importava. Ele disse que sempre tinha sido ruim em dizer o que queria dizer, isso. Sarah costumava lhe contar. Ele se comunicava como um homem preenchendo um formulário do governo formulário. Então ele disse algo claro e não estava preparada para isso. Ele disse a ela que quando ele concordou com esse casamento, ele não esperava nada. Ele esperava uma coexistência pacífica, alguém para compartilhar o trabalho de criar Emma, alguém que iria ela ficou na dela enquanto ele ficou na dele. Ele disse que era só isso que ele pensava ser capaz de depois que Sarah morreu, funcionamento, não sentimento. Mas Clary havia mudado isso. Não de forma ruidosa, não dramaticamente, mas em pequena escala, ela se movia pela casa com passos firmes. A maneira como ela tratou Emma sem tentar para substituir qualquer pessoa. O jeito como ela se dobrou em suas vidas sem exigir qualquer coisa em troca. Ele disse que tinha. Começaram a notá-la de maneiras que assustou. O jeito como ela segurava o café. Com as duas mãos pela manhã, do jeito que ela cantarolava sem perceber quando ela estava organizando a despensa. O jeito que ela sempre se certificava de que o almoço de Emma estivesse bom. Tinha algo doce porque ela tinha descobrido que a garota tinha uma fraqueza por biscoitos Graham. Lucas disse a Clary que ele não tinha planejado nada disso. Ele disse. A palavra planejada no telefone não tem nada a ver com ela como pessoa. Era simplesmente a única língua que ele conhecia para usar. Ele disse que sentia muito por isso. Então ele disse algo que claramente não tinha dito antes.
dito em voz alta depois de muito tempo, talvez sempre. Ele disse, casei-me com você porque isso fazia sentido. Mas em algum ponto do processo, você se tornou a pessoa que eu não queria ser. Perder. Não por causa do que você faz neste casa, por causa de quem você é nela. Clary sentou-se naquela escada e sentiu todas as defesas que ela havia construído começaram a tremer. Ela queria acreditar nele. Ela queria acreditar que alguém pudesse olhar para ela, não para sua utilidade, não para ela conformidade, não sua capacidade de ser pequena e agradável e ver algo que vale a pena mantendo. Mas 25 anos ouvindo que ela era um fardo que não desaparece porque um homem diz a coisa certa numa sexta-feira à manhã. Ela disse isso a Lucas. Ela disse ela não sabia como confiar nisso. Não. Por causa dele, mas porque ela tinha nunca me ensinaram como. Lucas assentiu. Ele não tentou convencê-la. Ele não fazer promessas ou discursos. Ele disse, então fique e eu lhe mostrarei. Mas não hoje. Não tudo de uma vez, mas eu vou te mostrar. Foi o máximo que ele já lhe disse. Uma vez. E Clary pôde ver o que tinha acontecido. Custou-lhe este homem que o havia enterrado. Luto sob rotina e silêncio, puxando as palavras saíam dele como pregos de madeira velha. Clary não desfez a mala. Naquela manhã, ela deixou na escada. E foi para a cozinha preparar café. Lucas chegou em poucos minutos. Mais tarde, sentaram-se à mesa. Nenhum dos dois eles não disseram mais nada. Mas quando Emma desceu para tomar o café da manhã e viu Clary estava em pé no balcão e a mala ainda está na escada, mas não no ombro de Clary. A menina sentou-se. Sentada à mesa, pegou o garfo e olhou para Clary. Você está preparando os ovos. Errado, disse Emma. Papai coloca queijo em elas. Clary olhou para Emma e sentiu o canto da boca dela se ergueu. Então vá buscar o queijo, disse ela. Emma deslizou para fora dela. Cadeira e abriu a geladeira. E por um instante, a cozinha pareceu algo que Clary nunca tinha experimentado antes. Ordinário, seguro, dela. Nas semanas que se seguiram, Clary não se transformou em outra pessoa. Ela não se tornou assim de repente. Confiante, destemida ou completa. Mas ela parou de arrumar a mala. Ela mudou de lugar. Roupas das gavetas da cômoda e ela pendurou o casaco no armário do corredor ao lado. Para a jaqueta de Lucas e o pequeno de Emma capa de chuva. Ela ligou para a mãe pela última vez. E disse a Patrícia que amava ela, mas não a enviaria mais dinheiro ou aceitar ligações telefônicas que faziam ela se sentir inútil. Patrícia a chamou. Ingrato. Clary desligou e não retornou a ligação. Ela manteve seu emprego na loja de jardinagem e comecei a colocar dinheiro numa poupança. Conta própria. Aquela que Lucas tinha abriu para ela, aquela que ela havia deixado. Cartão de débito na cômoda. Ela pegou o cartão de volta. Ela se matriculou em um curso de contabilidade online 2 à noite, durante a semana, estudando na cozinha. Mesa depois que Emma foi para a cama. Lucas sentou-se. Do outro lado da rua em algumas noites, lendo ou revisar os pedidos de suprimentos para o trabalho, e eles compartilharam o silêncio da mesma forma que dois. As pessoas compartilham um cobertor, não porque elas tenham que fazer isso, mas porque o calor é melhor quando está perto. Ela não fez isso. Tornar-se a segunda esposa de Lucas no caminho o mundo poderia esperar. Ela se tornou dele. Parceira lentamente, imperfeitamente sozinha a termos. E Lucas não a salvou. Ele nunca a carregou para fora de um incêndio construindo ou lutou suas batalhas ou contou ela quem ela deveria ser. Ele fez algo mais silencioso do que isso. Algo que a maioria das pessoas ignorar porque não contribui para uma história dramática. Ele deu-lhe espaço para ela se levantou sozinha e então foi respeitada. O que ela construiu depois que se levantou? Clary Miller tinha 25 anos quando se casou com uma estranha porque sua família a queria. Ela tinha 26 anos quando percebeu isso. A vida da qual ela tinha medo era a primeira que a deixou respirar. O casamento não a resolveu. O respeito, sim.
Não o tipo que vem com grandioso declarações, mas do tipo que aparece todos os dias, de maneiras pequenas e comuns. Um conta bancária em nome dela, uma pergunta sobre a opinião dela, uma porta que nunca foi trancada pelo lado de fora. Clary, ela não precisava de um herói. Ela precisava de um lar, onde ela teve permissão para se tornar uma por ela mesma.